Depreende-se do segundo e do terceiro período do último parágrafo do texto que... Então nós vamos lá, esse segundo e terceiro período do último parágrafo, tá legal? Então nós temos o primeiro, e banca sexta a gente tem que tomar bastante cuidado, o que é período, né? Para você não confundir com o parágrafo. Aqui há o primeiro período, beleza? Agora nós vamos entrar no segundo período. Aqui, isso aqui é um período, esse é o segundo período, que vai até o ponto final. E esse é o terceiro período, que vai até o ponto final também. Beleza? Aqui. Show? Então localizamos o segundo e o terceiro período do último parágrafo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos ler isso daqui só para a gente já ter uma ideia legal? Olha só. Essas mesmas ideias simples eram moeda corrente em nosso país pela época da independência. A primeira tradução da obra Riqueza das Nações surgiu na Espanha, em 1794. E a obra de José da Silva Lisboa, o futuro Visconde de Cairu, foi significativamente influenciada por Smith. Então, no texto ele falou, né, que é a obra do Smith, Riqueza das Nações, correto? Beleza, então, a obra de José da Silva Lisboa, né, que é o futuro Visconde de Cairu, foi significativamente influenciada por Smith, especialmente os seus princípios de economia política. Mas também tiveram a mesma influência a memória dos benefícios políticos do governo de El-Rei Nosso Senhor Dom João VI, 1818, e particularmente os seus estudos sobre o bem comum. Aí vem aquela pergunta, vem cá. Cara, tem 3 obras aqui. Especialmente os seus princípios de economia política, isso daqui é obra de quem? É obra de quem? É do Visconde de Cairu, que é José da Silva Lisboa, ou do Smith? Vamos a uma interpretação baseada na sintaxe. Olha só. O que ele diz? Ele diz pra gente o seguinte, olha, a obra de José da Silva Lisboa, a obra, então o todo, foi significativamente influenciada por quem? Por Smith. Se ele tivesse assim, ó, especialmente pelos seus princípios da economia política, então os princípios da economia política seria do Smith, correto? Mas não. Então, sintaticamente, o que aconteceu? Então ele fala primeiro no todo. A obra foi de José da Silva Lisboa foi significativamente influenciada por Smith, especialmente os seus princípios de economia política, 1804. Então ele primeiro falou da obra e agora ele vai falando de cada detalhe. A obra foi influenciada, mas especialmente os seus princípios de economia política, que é uma das obras de José da Silva Lisboa. Mas, o que corrobora isso? Como que eu tenho no texto alguma coisa que vai reforçar essa sua interpretação? Olha só. Mas também tiveram a mesma influência. A influência de quem? De Smith. Também tiveram influência de Smith quem? Assim como os seus princípios de economia política 1804 de José da Silva Lisboa, também do mesmo José da Silva Lisboa, a memória dos benefícios políticos do governo de El-Rei Nosso Senhor Dom João VI e os seus estudos sobre o bem comum 1819-1820. Concorda comigo? Olha só o vestígio, mas também. Então, não só parte da obra que são os princípios de economia política de José da Silva Lisboa, mas também tiveram a mesma influência que a influência de Smith, a memória dos benefícios políticos do governo de El-Rei Nosso Senhor Dom João e os seus estudos sobre o bem comum 1819-1820. Concorda comigo? Show. Então a gente vai agora observar lá no texto, olha só, na questão, né? Vamos pegar ponto a ponto. As obras de Adam Smith tiveram como base as ideias do Visconde de Cairu? Não, Terror. É o contrário, né? Então, quem sofreu influência foi José da Silva Lisboa, o futuro Visconde de Cairu.
Ele foi influenciado por Smith, tá? Smith influenciou, Smith não foi influenciado, tá? Então, nesse caso, as obras de Visconde de Cairu é que tiveram como base as de Adam Smith. Concorda comigo? Ah, show. Então a gente já elimina a alternativa A. Letra B. José da Silva Lisboa foi o primeiro a traduzir a obra Riqueza das Nações na Espanha em 1794? Foi ele que traduziu? Vamos lá. O que foi falado aqui sobre esse texto? A primeira tradução da obra Riqueza das Nações surgiu na Espanha em 1794. O texto fala pra gente quem traduziu? Não. Quem foi o primeiro a traduzir? Também não. O texto não fala nada disso. Então, por dados literais, nós observamos que está errado a alternativa B também. Ok, bora para frente. Letra C. O pensamento smithiano influenciou José da Silva Lisboa. Ok, a gente realmente vê isso, né? Porque ele fala pra gente que a obra de José da Silva Lisboa, o futuro Visconde de Cairu, foi significativamente influenciada por Smith. Opa, certinho. Deu pra gente perceber isso numa boa, né? Ok, até aí, show de bola. Vamos observar o restante. Então, o pensamento smithiano influenciou realmente José da Silva Lisboa. Em que, terror? Na produção de memória dos benefícios políticos do governo de El Rei Nosso Senhor Dom João VI e estudos sobre o bem comum. Então, o pensamento smithiano influenciou essas obras? Vamos lá observar. Ele diz pra gente o seguinte, olha: mas também tiveram a mesma influência, isto é, a influência de Smith, que já havia influenciado seus princípios de economia política, mas também influenciou a memória dos benefícios políticos do governo de El Rei Nosso Senhor Dom João VI e os seus estudos sobre o bem comum. Beleza? Cara, é dado literal. Opa, terror. Então, realmente, dá pra gente ver que a alternativa C está correta, baseando aqui nisso. Ok, gostei disso, hein? Pode ser, mas a gente vai observar o restante. Princípios de Economia Política é o título de uma das obras de Adam Smith. Princípios de Economia Política é uma das obras de Adam Smith? Olha o que a questão que é. Princípios de Economia Política é uma das obras de Smith ou de José da Silva Lisboa, que sofreu influência de Smith? Então veja, a obra Riqueza das Nações é de Smith. A obra Princípios de Economia Política é de José da Silva Lisboa, sofreu influência de Smith, mas é de autoria de José da Silva Lisboa. Bem como a memória dos benefícios políticos do governo de El Rei Nosso Senhor Dom João VI e também os seus estudos sobre o bem comum. Essas três obras são de José da Silva Lisboa, tá legal? De Smith é Riqueza das Nações. Show de bola? E Princípios de Economia Política é de José da Silva Lisboa. Show? Então a gente elimina a alternativa D de dado, tá? Cuidado com isso. A obra Riqueza das Nações foi lançada em 1794 e motivou José da Silva Lisboa a escrever sobre o mesmo assunto nela tratado. A obra Riqueza das Nações foi lançada em 1794? O texto não fala isso. Ele fala que a primeira tradução surgiu na Espanha em 1794. Isso não significa que ela foi lançada em 1794. Só por isso a gente já elimina. Então a gente chega à alternativa C.